Gente, então continuando aqui a segunda parte da apresentação, a anemia megaloblástica ela acontece por uma síntese inefetiva do DNA, né, nos precursores, nas células que fazem a produção das células vermelhas e de outras células do sangue. Então, o que é a anemia megaloblástica? Nada mais é, gente, do que você ter um quadro de desmaturação do núcleo em relação ao citoplasma. As células que são lançadas na circulação, elas têm um defeito de maturidade em relação à alteração do núcleo e do citoplasma. O citoplasma divide de forma normal e o núcleo não, porque não tem B12 ou folato para fazer a divisão do DNA. E por isso a gente acaba tendo essa dissincronia entre o núcleo e o citoplasma. Então são células maiores, por isso macrocitose, com um núcleo mais imaturo. E assim, o que a gente vai visualizar na medula é um pouquinho diferente do que a gente vê no sangue periférico. Porém, existe uma desmaturação. E não só a gente tem alteração na série eritrocítica, né, que são da série vermelha, que por fim a gente tem uma anemia, uma redução das células normais da linhagem vermelha, a gente tem também alteração nos granulócitos, que são as células de defesa, e nas plaquetas. Então a gente consegue, quando visualizar a medula desse paciente com anemia megaloblástica, visualizar as células jovens grandes com imaturidade do núcleo, né, na medula, e na periferia a gente vê uma leucopenia e células de diferente tamanho, anisocitose. Além disso, é possível de visualizar neutrófilos hipersegmentados, exatamente porque existe uma desmaturação desse núcleo em relação ao citoplasma, e essa hipersegmentação ela fala muito a favor de síndrome mielodisplásica, principalmente, e pode ser também encontrado plaquetopenia. Então, quando eu falo para vocês avaliarem as outras linhagens, é por isso que é importante. Porque é comum a anemia megaloblástica vir com alteração de outras séries também, né? Leucopenia, plaquetopenia. Então, sempre é importante a gente avaliar, e até porque se a gente tem uma alteração muito importante das outras séries, a gente tem que pensar em doenças neoplásicas, né? Doenças malignas. Em relação à vitamina B12, o que a gente precisa saber para entender esse metabolismo da B12 do ácido fólico no corpo? A gente não sintetiza, as células humanas não sintetizam a vitamina B12, que é a cobalamina. A gente adquire de forma externa de produtos principalmente de origem animal, carne, derivado do leite, ovos. E existem alguns elementos fortificados com B12, como cereais. Em geral, a gente não tem muita quantidade de vitamina B12 em vegetais e algas. E temos uma alta concentração em moluscos e fígado. A recomendação pelo Instituto Nacional de Saúde de vitamina B12 é de 0,4 microgramas por dia em adolescente e 2,4 microgramas por dia em adultos. Quando a gente não tem uma dieta estritamente vegetariana, né, a gente consegue adquirir essa vitamina B12 da via externa, né, de 1 a 3 microgramas dia em geral com uma alimentação não vegetariana. O grande problema é quando você tem alimentação vegetariana, desculpa, gente, alimentação vegetariana estrita, né, ou vegana, e você tem um aumento da necessidade, mesmo não tendo dieta não vegetariana, né, se tiver um aumento da necessidade da produção de célula vermelha, que é o que vai acontecer na gestação e na lactação, porque a gente precisa ter uma massa eritrocitária maior, então a produção das células, ela acontece a uma velocidade maior, e a quantidade que a gente tem de B12 que a gente ingere normalmente, ela acaba sendo deficitária para essa necessidade. Então, basicamente, a gente vai suspeitar de deficiência de B12 em pacientes com dieta vegetariana, estritas ou veganas, quando a gente suspeita que isso não vai suprir a necessidade básica da suplementação diária, já que não tem a síntese da B12 pelas células humanas, então ela vem, né, de quantidade que é adquirida da alimentação. Em relação ao metabolismo, isso aqui às vezes assusta um pouquinho, mas o que a gente precisa entender? A gente tem, assim que a gente adquire pela alimentação, a gente tem a quebra dessa vitamina B12 do alimento e a liberação desse componente para se ligar com uma enzima salivar.
A vitamina B12 vai se ligar a essa enzima salivar, né, que é chamada de aptocorina, e vai transitar no trato gastrointestinal até chegar na região do estômago. No estômago, a gente tem um fator importante, que é o pH mais ácido, que vai fazer com que essa enzima, né, com que esse elemento que está ligado com a vitamina B12 se dissocie, liberando esse componente da B12 para se ligar com o fator intrínseco, que é produzido pelas células gástricas. O fator intrínseco vai se ligar à B12 e vai levar essa vitamina B12 até onde ele é absorvido, lá no íleo, né, na parte mais distal do intestino baixo, né? Então, duodeno, jejum e íleo. No íleo vai acontecer essa absorção. E o fator intrínseco, ele é essencial para a absorção. A gente só consegue fazer a ligação dessa vitamina B12 para entrar dentro da célula intestinal se ele estiver ligado no fator intrínseco. Então, esse fator intrínseco, ele é um complexo, ele forma um complexo com a B12 para que a gente consiga incorporar dentro da célula intestinal, que já está aqui nessa parte mais baixa, ó, na região da mucosa ileal, onde você vai ter a introdução para dentro da célula. Lembrando, gente, que toda essa dinâmica, né, de saída do complexo da enzima salivar para liberar a B12 e ligar com o fator intrínseco, ele depende de um pH para acontecer. Por isso que as alterações, uso de inibidor de bomba de prótons ou alterações no pH podem influenciar tanto na produção do fator intrínseco pelas células gástricas, quanto na ligação dele com a B12. Um outro componente importante é aqui, ó, se você ver ali no meio desse trajeto, a gente tem a produção de proteases pancreáticas. Então, essas proteases, elas também são importantes, porque elas são, na verdade, necessárias para quebrar a ligação dessa aptocorina, que é a enzima salivar, com a B12, liberar essa B12 para o fator intrínseco. Então, é dependente tanto do pH quanto dessa produção de proteases pancreáticas. Por isso que problemas no pâncreas podem afetar também no processo de ligação com o fator intrínseco e na absorção dessa vitamina B12. Uma vez internalizada na célula, a vitamina B12, na verdade, ela entra pela célula e vai para a circulação. E aí a gente tem o transporte pelas transcobalaminas. Transcobalaminas vão transportar e vão distribuir essa vitamina B12 para as células, né? Existem receptores em diversos tecidos que vão fazer a incorporação desse complexo da transcobalamina para B12 para que entre dentro da célula e assim a B12 consiga ser utilizada pela linhagem celular. Em geral, gente, os receptores estão mais presentes em tecidos que usam a vitamina B12 para divisão celular. A gente estoca um pouco de B12 no fígado, tá? Então, a maioria da nossa B12 é estocada no fígado. Por isso que para aparecer uma deficiência de B12, a pessoa às vezes demora 2 a 5 anos para ter deficiência, porque a gente tem um estoque bom hepático. E aí, esse estoque consegue liberar por muito tempo, mesmo se a gente não tiver ingesta suficiente de B12. Então, para a gente ter deficiência, geralmente vegetariana e vegana, é 2, 4, 5 anos aí de dieta para a gente começar a ter uma deficiência visível da B12, por causa desse estoque. Exceto se você tiver um problema hepático. Por isso que problema no fígado também pode estar relacionado com deficiência de B12, porque a gente não tem os estoques de forma natural e de forma homeostática que deveria estar acontecendo. Essa B12 dentro da célula, principalmente na medula óssea, que é onde a gente vai utilizar a vitamina B12, ela tem duas vias. Ou ela vai ser convertida em metilcobalamina no citoplasma, ou ela vai ser internalizada na mitocôndria e vai ser convertida em adenosilcobalamina. Então, a gente tem duas formas de cobalamina para ser utilizadas na divisão celular. Em geral, a metilcobalamina, que é essa via que está aqui nesse quadradinho, mas claro, você pode observar aqui, quando a gente tem a disponibilidade da B12 no citoplasma como metilcobalamina, essa metilcobalamina é o fator essencial, por isso a gente chama cofator, que vai catalisar, né, que vai gerar essa reação de produção, a partir da homocisteína, produzir a metionina.
E a metionina, gente, ela vai ser utilizada para a formação do DNA. Então, para poder a gente ter a síntese, né, do material genético. É por isso que a B12 entra na síntese do material genético, é nessa via. Só que para isso, a metilcobalamina serve como cofator de uma outra reação, que é a transformação do metilfolato em folato ativo, tá? Que é esse THF aqui do ladinho. E o folato, por si só, ele entra numa outra via de produção do DNA. Então esse esquema bem complexo, é só para vocês entenderem aonde que estão os problemas da deficiência da B12. Pode ser na parte da enzima salivar, pode ser na disponibilização pelo alimento, pode ser lá no pH do estômago ou na produção do fator intrínseco, pode ser na secreção das proteases pancreáticas, pode ser na ligação do fator intrínseco ali via trato gastrointestinal e pode ser também no receptor de absorção ali do íleo. Além disso, na transcobalamina também pode ter um defeito e não conseguir transportar a B12 para a célula, também. E o receptor que vai receber esse complexo da transcobalamina com a B12 também pode estar com defeito. Então, são várias vias que a gente pode supor que exista um problema e isso vai interferir na entrada da B12 na célula e disponibilização como cofator para produzir o DNA. Em geral, pessoal, a B12 fica estocada no fígado, né, em torno de 2 a 5 miligramas, tá? Existem outros estoques, mas o principal é no fígado. Também é estocado na medula. E a gente falou isso anteriormente, que assim, a redução ou parada na absorção, se você parar de adquirir vitamina B12 de uma fonte externa, você demora de 1 a 2 anos até 5 a 10 anos, a depender do estoque hepático, para produzir essa deficiência, para ter essa deficiência, né? Porque o fígado consegue repor isso daí de uma forma adequada, porque ele estoca bastante B12. E aqui tá a principal função, né? B12 é o cofator que vai fazer aquela transformação do folato inativo em folato ativo, que é basicamente da forma metil para tetraidrofolato, que é a forma ativa do folato. E esse folato passa por várias reações, né? Eles servem como doadores de carbono para produzir as purinas e pirimidinas, né? Para a gente poder conseguir produzir essas bases do DNA e formar o DNA para permitir esse processo de divisão celular na fase de síntese. Por isso, as funções são essas: sintetizar DNA, não só o DNA como RNA, fazer metilação do DNA e atua no processo da fase da síntese do ciclo celular e também atua no processo de correção dos erros de replicação do DNA. Então, a B12 ela é importante não só nessa síntese, e metilação significa isso. Quando a gente fala metilação, são aqueles estímulos que a vitamina consegue fazer para parar a divisão celular ou para poder corrigir os erros dessa replicação. Por isso, a deficiência da B12 gera sintomas neurológicos, porque ela tem não só relação com o processo da divisão, mas ela tem relação direta com a polarização das membranas, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e, portanto, na transmissão do impulso nervoso, tá? Aqui, ó. O folato, ele já é conhecido como vitamina B9. O folato está presente em alimentos de origem animal e vegetal também, não só origem animal como a B12, mas folhas escuras, fígado. E o que vai acontecer com o folato, gente, é assim, na verdade o folato ele tem uma forma que é adquirido naturalmente pela alimentação, que é o poliglutamato, e para ele se transformar na forma ativa, né, a gente tem alguns processos que precisam acontecer. Por que a gente não tem hoje tanta deficiência de folato? Igual a gente tinha na década de 1990. Antes de 90, na verdade. A gente tinha muita deficiência de folato e por isso a gente acabava tendo um risco maior de defeito do tubo neural e gestantes com esse problema, né? De defeito no tubo neural. E aí foi feita uma suplementação pelos governos de folato nos cereais, farinhas e grãos. Então, hoje em dia é muito difícil ter deficiência de folato, né? A maioria é B12 e quando tem folato deficiente, geralmente paciente muito desnutrido, alcoolista crônico, ou tem alguma doença celíaca que impede a absorção. Então, assim,
O mais importante da gente entender aqui é que existem várias formas do folato. Em geral, o que a gente usa na suplementação é uma forma oxidada, que é o monoglutamato, que é uma forma mais estabilizada do que aquela encontrada nos alimentos mesmo. Essa que a gente enriquece a alimentação é um pouquinho mais estável, é mais biodisponível. O que a gente sabe é que o folato, ele para se transformar na forma ativa, ele precisa do cofator da vitamina B12. Geralmente, a gente tem uma necessidade de 65 microgramas dia em crianças e 400 microgramas dia em adultos. E a gente tem um aumento dessa necessidade quando você tem gestação e lactação, principalmente pensando em prevenção de defeito do tubo neural quando a gente fala das gestantes, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Aí aqui, ó, a gente tem a forma poliglutamato, que é convertida em monoglutamato. Esse processo é importante porque a forma que a gente adquire em geral da alimentação é uma forma menos ativa, a gente tem que quebrar esse folato. É absorvido na parte mais inicial, né? Assim, tem o duodeno mais inicial de todos, jejum, que é a parte média do intestino, onde vai acontecer a absorção desse folato. Por isso que a doença celíaca ela é relacionada com deficiência de folato, porque é um problema mais, é uma inflamação que acontece nessa região. Nesse local, a gente vai ter a absorção, né? O folato ele é absorvido tanto por transporte passivo quanto por transporte ativo. E os receptores que fazem esse transporte ativo precisa ter a redução desse folato, né? Então a gente tem um folato que originalmente ele vem na forma oxidada, tanto na suplementação, e a gente tem que reduzir para ele ser ativado biologicamente. A gente tem várias proteínas que fazem essa ligação, né, do receptor com o folato, principalmente LDL. E aí a gente tem várias etapas de transformação do folato em forma ativa. Mas em geral, o que vocês precisam saber? Que a vitamina B12 é um cofator que converte a forma inativa do folato, que é o metilfolato, em tetraidofolato, que é a forma ativa, que é a que a gente tem como forma predominante no plasma e que inclusive também vai ser estocado no fígado. Por exemplo, se a gente tem um processo de drenagem cirúrgica biliar ou restrição alimentar, importante, a gente pode ter uma interferência, porque também depende do pH, tá? Pra gente fazer essa absorção. Na parte inicial do intestino, o pH, ele mantém um pouco ácido, porque isso faz com que o folato consiga ser disponibilizado para ser absorvido no íleo. Quando o folato entra na célula, para ele ser ativado, ele vai ser primeiro transportado, depois ativado. Quando ele é ativado, né, a gente já tem que ele volta a ser o poliglutamato e aí ele vai ser utilizado para as funções de produção de purina e pirimidina. Então, assim, em resumo, gente, produção do folato, né, depende da alimentação. Hoje em dia a gente não tem muito porque os alimentos são fortificados. A gente tem um aumento importante durante a gestação e amamentação. E a gente tem que eles fazem a síntese do DNA dependente do cofator da vitamina B12. Aqui, ó, você vê que com cerca de semanas a meses a gente já tem uma deficiência, porque o mecanismo de estoque do folato é um pouquinho diferente da B12, que é muito mais estocada no fígado do que o folato. Em relação às funções gerais, o que a gente tem é que a gente precisa entender. Eu acho que eu vou pôr isso aqui na próxima aula, porque senão vai ficar muito grande. Eu vou dar uma pausa aqui, gente, para finalizar essa parte e vou retornar aqui desse local, tá? Só para ficar melhor de vocês assistirem.